Boa noite, tá começando mais um Papo de Patrulheiro aqui no canal Agência da Notícia. Mais uma edição desse programa bacana pra gente falar sobre casos policiais, a rotina policial, né? Trazer um pouco da segurança pública até você. Hoje eu tenho dois convidados aqui, né? Recém-promovidos, tão frescos ainda. Tão frescos sim, né? De promoção. Subtenente PM Castro Júnior, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Pode se apresentar aí. Obrigado, Leandro. Parabéns pela iniciativa de abrir esse espaço para as forças de segurança mostrar um pouco do seu trabalho, da sua vida, né? Eu sou o Hélio Borba de Castro Júnior, todo mundo conhece, a maioria das pessoas me conhece por Sargento Castro, agora Sub Castro Júnior. Pois é, tá difícil falar Sub, né? E é um prazer estar aqui com você. Bacana, seja bem-vindo. Obrigado. Meu chegado lá da IP, também recém-promovido, né? Cabo PM José Campos, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui no programa, junto com você, Leandro, que é um cara excepcional, um cara incrível aí, parceiro da Polícia Militar. Uma honra estar aqui do lado do Sargento Castro Júnior. E vamos para mais um... Sub, né? É como se diz, né? Tá recém, tá né? A gente ainda tá se adaptando, né? Mas Subtenente Castro Júnior, estamos aqui, né? E vamos somar aí. Bacana. Subtenente agora, né? Difícil, né? Até eu, às vezes, tenho que me apresentar como sargento. Sargento, né? Foram longos anos aí como sargento. Conheci o Castro, era cabo ainda, né? Era só um cabo ainda. Só um cabo, tá? Você tá chegando a cabo. Sub, agora, como é que foi essa promoção? Feliz? Falta pouco tempo para aposentar? Quantos anos de polícia? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória nessa instituição maravilhosa chamada Polícia Militar. Então, Leandro, eu acho que foi um pouco uma espécie de acidente, né? A gente tornar a polícia. Sou filho de produtor rural, tenho muito orgulho das minhas origens, né? Nascido aqui em São Festo do Araguaia. Um beijo para minha mãe, Maria Zélia, lá na Barulho. Meu pai vai embora, toda a minha família, minha esposa está assistindo. Mandar um feliz aniversário pro meu filhão hoje, está completando 12 mais um ano. Olha aí! 12 mais um. 12 mais um. Entendemos. Então, ou 12. Né? Então, eu tinha muita vontade de ser sitiante, ter um sítio, fazendinha ali. As coisas naquela época, lá em meados de 93, 94, era muito difícil as coisas aqui. Então eu resolvi dar uma saída para estudar. E aí quando eu cheguei em Barra do Garças, em 98, cheguei em Barra do Garças. Essa coisa de concurso, não sabia muito bem como era isso aí, mas a gente pegou e foi interessante, fiz o concurso. No início saiu primeiro uma prova do bombeiro. A gente fez a inscrição do bombeiro, aí cancelaram esse concurso do bombeiro, não sei qual motivo. Então quase bombeiro. Aí de repente saiu o concurso para PM. Já estava fazendo um cursinho lá, na Dona Rosa, todo mundo conhece em Barra do Garça. Aí foi quando a gente fez a prova, passamos, teve a felicidade de ser aprovado. Aí quando a gente já estava no curso de formação, que voltou o curso do bombeiro, aí a gente resolveu continuar ali na polícia. Hoje eu sou muito grato, muito feliz pela polícia. Isso em 2002, meu ingresso, né? Dia 26 de abril de 2002. Quando me formei soldado lá, pedi para vir para a Confresa naquele tempo, né? Em 2002, trabalhei aqui um ano. Foi quando teve o concurso de cabo, eu passei no concurso de cabo e resolvi voltar para Barra do Garças Novo para fazer um curso superior. Você ficou quanto tempo como soldado? Fiquei um ano e 3 meses mais ou menos. Aí? Aprendeu não? Aprendi. 10 anos? Mas assim, é uma oportunidade que eu tive que o Zé, por exemplo, teve, né? Teve esse concurso de cabo. Hoje não tem mais, né? Nunca mais teve esse concurso. Só para sargento. E antes também nem sargento tinha. Ficou um tempão aí que veio esse mérito intelectual que dá a oportunidade, de vez em quando, para os guris mais novos, ter a oportunidade de apresentar, galgar uma coisa melhor na carreira, que eu acho muito louvável. A gente não teve tantas oportunidades assim, mas sou muito grato pelo curso de cabo ainda. Aí quando eu voltei para Barra do Garça, fiz uma faculdade de Direito lá e falei, eu vou voltar para a minha região, do lugar que eu vivo, onde está minha família, meus parentes. Aí voltei para cá, 2011, estou até hoje aqui. Em 2011 foi quando eu conheci o senhor e comecei a trabalhar na imprensa, ingressei nesse meio jornalístico. Parceria muito boa aí. Bacana. Tem muito material bom aí, né? Não, nós vamos contar uma aqui depois, que além de engraçada, né, envolve o senhor e agora Sargento Jefferson, né, lá de Nova Chavantina, que na época morava aqui, né. Cabo, olha aí, cara. Tá feliz, né? Cabo, né, cara? Cabo, né? Diferenciado. Tá vendo aí? 10 anos de soldado. 10 Se foi soldado, não se lembra. Não me recordo. Não se lembra, né? Como que foi essa
esse começo na Polícia Militar, de onde veio esse sonho de se tornar policial militar? Já era um sonho de criança ou aconteceu também? Então, praticamente aconteceu, né? Como o Sub-Castro Júnior disse, né? Que a gente é aqui da região mesmo. Eu nasci no Centenário, na cidade do Centenário, no Tocantins. Vim pra Vila Rica, eu tinha 1 ano de idade. E ali meu pai, né, trabalhando na roça ali, serviço braçal. A gente teve uma infância... na IP. A gente ganhou uma terra lá de assentamento, né? E a gente foi pra lá e começou a vida ali, naquela região ali, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E aí no ano de 2011, meu irmão fez o concurso do Corpo de Bombeiro. E aí ele entrou nas fileiras do Corpo de Bombeiro. E daí, daquele momento pra cá, foi um ano que meu pai faleceu depois, né? Posteriormente. E aí eu fiquei ali na Vila Rica, né? Justamente na terra lá na IP, com muita dificuldade e tal. Então eu vi que essa carreira policial, ou tanto do bombeiro também, né? Poderia ser uma saída, né? Uma alternativa de trabalho, uma perspectiva de vida melhor, de sair da roça, de procurar algo melhor. E aí eu fiz o concurso, né? Até na época meu irmão falou que ia fazer bombeiro, mas eu resisti, né? Eu falei, já tinha um bombeiro na família, eu vou ser militar. E graças a Deus eu entrei no ano de 2014 e estamos aqui, né? Bacana, hein? E sim, uma coisa interessante, parece que todo policial militar, ele chega na polícia com algumas histórias de vidas sofridas, né? Então tem até o Sub-Ricardo também contando, né? Que ele também, na época, não tinha nada a ver com polícia, não tinha sonho de ser policial. De repente, apareceu o concurso, fez e se tornou a grande paixão da vida dele, né? Então, o policial parece que ele nasce e às vezes não sabe o que quer ser policial, né? Porque entrar na instituição por acaso é uma coisa, né? Agora, permanecer nela, criar vínculos, laços e prosseguir, ter uma carreira vitoriosa, igual a do senhor, é para poucos. A gente fala que às vezes a família, é muita influência da família, que não tem nenhum militar na família, eles acham que tem uma aversão às forças de segurança, na verdade, tem aquela resistência. Mas quando a gente conhece de fato a carreira policial militar, especificamente, né, essa polícia fardada, ostensiva, que as pessoas conseguem ver no dia a dia, é um trabalho muito valoroso. E, assim, hoje eu tenho muito orgulho da minha profissão, dos meus colegas de trabalho, da minha instituição, né? Mas sempre a gente tem alguma coisa, às vezes a gente faz planos, mas o plano de fato que acontece é o plano de Deus, né? E a gente nasce para ser uma coisa, eu acredito muito nessa coisa do destino. Você vem aqui com uma missão, e acho que a missão era ser policial militar. Tanto é que eu já tive a oportunidade de deixar a polícia militar, fazer outro tipo de profissão, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu pretendo me aposentar, não está muito longe mesmo disso, né? Mas quantos anos? Eu tenho 23 anos de polícia, né? Com mais uns 3 anos de contribuição, uns 4 anos aí para servir nas fileiras ainda, com fé em Deus, né? Tá chegando. Mais uma gestão. Já teve mais longe um pouco, né? Mais longe. Mas eu acho que... Tá, chega a sub para ir a tenente, né? Aposentar como tenente. Qual é o processo? Então, é até bom você fazer essa pergunta, porque as pessoas não entendem muito como funciona a carreira militar. A carreira militar, ela tem dois quadros, de oficiais e praças. Eu e o Zé, a gente pertence ao quadro de praças. Eu estou no último posto do quadro de praças, então... O senhor é o oficial dos praças. É o coronel dos praças, que essa pessoa fala, o subtenente, né? Então, aí você entra soldado e vai até subtenente. Pode acontecer de sair tenente, sim, se tiver o concurso que o governo anunciou, vai ter o concurso esse ano ainda, segundo o comandante geral. Aí você faz o curso de aperfeiçoamento de praças lá, que é o CAOC que eles falam, e aí você consegue sair segundo tenente e vai até tenente coronel, mas só nessa situação. E os oficiais, aí o cara fala, mas eu tô vendo um cara novinho tenente, o cara até novo, tenente coronel, Sim. Eles já entraram na polícia aspirante. Você faz um concurso como se fosse, é um vestibular, concorrido pra caramba, né? Que é a única faculdade que você entra já recebendo um salário para estudar. Aí ele não entra por acaso, né? Não, fica 3 anos, é bastante concorrido. Eu conheci 2 tenentes na época aqui que me contou que entrou por acaso no CFO. Foi lá e fez. Hoje, mas ele estava estudando em alguma fonte, ele não está estudando especificamente para o CFO. Justamente. Ele estava estudando, fez a prova e deu certo, né? Mas aí o cara estuda lá 3 anos, sai aspirante e aí ele já segue uma carreira, já sai oficial, já segue uma carreira diferente um pouco da nossa. E o senhor pretende fazer esse curso? Se o curso for longo e Cuiabá, eu pretendo não fazer. Porque eu não acho que não tem mais paciência para ficar um ano aluno, entendeu?
Você é pra roça não logo? vale a pena. Quer voltar pra roça? Então, aí se for igual o do bombeiro, tá acontecendo lá agora do bombeiro. Parece que é 45 dias de curso aí, eu vou tentar alguma coisa. É vantajoso. Até 3 meses dá pra aturar, agora o contrário, não sei, eu tô pensando ainda. 45 dias ir pra se voltar oficial é bem vantajoso. E você, Cabo? Qual que é os planos para a carreira militar? Meus planos na carreira militar é permanecer aí na onde eu estou. Eu acredito que na vida da gente nem tudo é dinheiro, nem tudo é ego, né? A gente tem que trabalhar com a cabeça no chão, pensar na família, né? Quero mandar um abraço para meus filhos que estão lá me assistindo, minha esposa, meus irmãos em Vila Rica. E seja o que Deus tenha, né, para nossas vidas. Porque da última concurso de sargento, né, até recebi algumas críticas de algumas pessoas próximas a mim, que eu não estava estudando e tal. Só que o meu objetivo naquele momento era outro, né? Eu concluí agora o curso de licenciatura em Biologia no IF, né? Eu tinha esse objetivo, então concluí ele, agora eu tenho outros objetivos, que é instruir meus filhos, estar mais próximo deles. E quando você fica muito bitolado em alcançar altos postos na instituição aí, ou para você mesmo, pessoal, às vezes você deixa, né, um filho, uma esposa ou algo, né, um sonho em conjunto ali, né, com as pessoas suas próximas. Estou bem contente na minha graduação de cabo, né? E até lá, na minha promoção aí, quando eu estiver saindo da polícia, subtenente, tá excelente. Subtenente? Então você almeja tudo que o Cássio é hoje. Seguir a carreira tranquilo, Hoje a polícia dá essa oportunidade, o cara trabalhar tranquilo, sem se envolver em problemas. Igual você está trabalhando de hoje, se ele não fizer muito esforço, trabalha tranquilo e chega subtenente. Não fazer muita cagada. A gente tem um plano de carreira razoável. Mas é difícil um polícia sem bronca, porque não tem como, né? Tem situação que... vai responder, né? Hoje, toda vai responder. Hoje o sistema te exige essa questão, o cara vai responder. Não parece que cobra mais do policial do que do criminoso. Não quer dizer que ele vai ser condenado e vai responder todos, então, principalmente quem está trabalhando, militando na rua, a chance dele responder uma sindicância, um inquérito. Mas já tem um ditado, né? É consequência do trabalho. O militar sem bronca nas costas é apenas um menino de farda, né? Tem que ter um monte. Eu falo que eu sou um cara que tem muita sorte a buscar disso. Que teve poucas? Eu nunca respondi a sindicância. Caramba. Se eu te falar que só que os tempos eram outros, né? Você tem uma ideia. Desci o cacete. Eu já participei. Já participei de todo tipo de ocorrência possível. Lembrando que o senhor é taticano, né? Fiz o curso de Força Tática em Barra do Garça, pioneiro, primeiro do estado, né? Patrulhou? É um orgulho muito grande, que eu trabalhei 7 anos lá com o pessoal. Mandar um abraço que tiver. Você conheceu o Subjean lá? Sim, o Subjean foi meu recruta lá. Olha aí. Entendeu? Assim, a gente já fez muitos trabalhos, que assalta banco, a Maria da Penha, e eu tive muita sorte. Eu falo que a sorte também com quem eu trabalhei. Os colegas de trabalho, os comandantes também com qual eu trabalhei. Manda muito então, isso, né? Eu tive muita sorte, só que hoje é um tempo diferente, né? Tanto é que a criminalidade está avançando, eu acredito que é um pouco disso também. A era digital... Então, acho que é um afrouxamento não, a trabalho digital, a era digital influencia, ela protege quem? Protege o criminoso, né? Hoje, o exemplo que eu costumo dizer é que você está fazendo uma abordagem num suspeito. As pessoas não sabem o que o suspeito fez. Mas se vê o policial fazendo uma abordagem, a primeira coisa que eles vão fazer é sacar o aparelho celular e vai começar a filmar a abordagem. Eles estão protegendo. Construir narrativas, né? Estão protegendo quem? O policial ou o criminoso? O criminoso, sem dúvidas. É isso. Aí o policial fica receoso de até fazer o serviço dele dentro da legalidade, com receio de uma filmagem daquela ou uma exposição dele, ele tem que responder. A maioria das sindicâncias que acontece, hoje eu estou trabalhando na SJD, que é a pessoa responsável para analisar a sindicância, instaurar a sindicância, para apurar a conduta dos policiais militares aqui da Confresa e região. A gente sabe que a maioria delas não dá em nada, mas parece que é uma estratégia do criminoso de minar o policial militar. Mesmo sabendo que não vai responder, mas vai ter o desgaste de estar aí no quartel ser ouvido. Às vezes tem que contratar uma defesa e o Estado não fornece essa defesa para você. Aí o cara, na hora dele ir lá e trabalhar, e fuçar, e procurar, fala, eu vou abordar, vou correr atrás de alguma coisa, vai pensar isso aí, fala, rapaz, é melhor às vezes eu ficar na minha aqui, ficar fazendo serviço e vou responder uma sindicância, um procedimento administrativo. Então o estudo influencia. E parece que o crime organizado ele meio que se organiza para esse sentido, porque é de fato notório. Todas as audiências de custódia que eu recebo de procedimento administrativo que vem, porque a audiência de custódia, às vezes, outra coisa que é boa explicar, que as pessoas acham que é o juiz que não gosta de polícia, é o promotor que não gosta de polícia. Não, é dever de ofício deles. Se na audiência de custódia o preso falou que foi maltratado durante o ato da prisão dele,
é a obrigação dele remeter esse procedimento para instaurar a sindicância ou qualquer outro procedimento necessário com relação àquilo. Aí acaba que isso desgasta o policial e o cara sabe disso. Às vezes na audiência custódia ele não se lembra de nada do fato do crime que ele cometeu, mas lembra que o policial agrediu ele. Então, constrangido, né? Então isso são aí, todas vítimas. Isso só prejudica a ação policial. E a gente percebe isso não só na Polícia Militar, mas em todas as instituições de segurança, né? Hoje em dia há muito esse receio da polícia às vezes precisar chegar mais firme, porque tem muitas situações que você vai lá achando que é tranquilo e não é, ela evolui, né? Tem o fato de policial morrer por medo de responder. Isso aí é constatado, comprovado. Não, e o senhor falando disso, o trabalho lá de quando o senhor começou, o que a evolução que o senhor vê na Polícia Militar de lá pra cá, né? As conquistas e também assim algo que hoje não é tão necessário. Tem uns pós e os contras, detalhes, né? Eu sei que a Polícia Militar evoluiu como assim, o policial é mais esclarecido hoje, ele é mais dedicado à polícia, né? Não é aquele policial que ficava menos dedicado à família. Hoje o policial geralmente tem sua família constituída. O que mudou bastante, e especificamente no nosso estado, é o aparelhamento, né? Eu lembro quando a gente fez o curso de Força Tática, tinha um assalto à banca, a gente saía 7 ou 8 caras dentro de uma viatura, nem arma tinha. Que insanidade é essa você pensar que vai combater o assalto à banca? Todo mundo com 38, pistola, só suas pistolas particulares, que o Estado não fornecia. Hoje nós temos um aparato, equipamento para combater de frente, igual aconteceu aqui em Confresa, com qualquer tipo de hostilidade do parte do crime. Hoje a gente tem fuzis de alta tecnologia, de ponta, né? Temos boas viaturas, então essa parte melhorou bastante, só que a questão psicológica, o estresse emocional aumentou, porque o policial militar é exigido mais, ele é mais vigiado, e acontece que isso, eu acho que a parte psicológica, essa pressão que a gente acabou de falar com relação a ter medo de responder uma bronca, uma coisa, e te garanto uma coisa, Zé Campos, o que separa a linha da criminalidade da paz é a Polícia Militar e os pequenos desvios que fazem a criminalidade ter medo ainda da Força de Segurança Pública. Porque nós não estamos preparados, nós não temos estrutura suficiente para tentar levar a coisa só igual a legislação fala, que não sei o que. Bom e Maria. Você acha que o cara que furta o seu aparelho celular, que vem aqui, pega o seu aparelho celular e já sai aqui, primeira boca de fumo, ele entrega ele lá e pega uma droga e some. Aí você identifica ele pelas câmeras. Se você for fazer igual a legislação fala, você vai recuperar seu bem quando nunca. Às vezes o cara acha que o interessante é prender o criminoso, mas para você ser cidadão, o interessante é recuperar seu bem, né? Sem dúvida. O que pode é que você vai ficar preso. Se recuperando seu bem, a dificuldade de você conseguir recuperar esse bem é muito grande. O policial chegar lá e ficar lendo os direitos do cara, você tem direito de permanecer calado, não sei o que, senão vai ser. O cara vai, entendeu? E hoje já tem julgado, se você não colocar isso no boletim de ocorrência, se você não ler o direito do cara, ele relaxa até a prisão do cara. Se você não chegar no cara, cadê o vagabundo? O telefone? Anda logo, rapaz. Ele vai te entregar que dia? E a mão? Vai te entregar quando esse telefone? Infelizmente é isso. E aí pra sociedade que não tem esse convívio com o mundo do crime, porque vagabundo não tem medo de justiça, ele tem medo de tomar um tiro da polícia. Mas entendeu? Hoje a gente fala agora, justamente sobre isso. Preso? Que dia que ele tem medo de ser preso? Parece que perderam o medo, né? Eles estão mais afrontosos, mais corajosos. Eles são protegidos. A gente tem situação aí de você prender o mesmo suspeito 2 vezes na semana, questão de droga ou furto aí no município, entende? Aí é aquele trabalho ali, né? Você faz o trabalho e às vezes, né, por essas situações que o Sub tá falando aí, né, eles acabam que tendo menos medo, né, da polícia, né? Amanhã eu tô fora, tal, não vai dar nada aí. Eu costumo dizer que hoje nós temos leis que incentivam o criminoso a ser criminoso. Alô, meu irmão, calma aí, o que você fez? Furtei um celular. Só um celular? Você não oferece risco, não. Você tá solto. Na mesma semana, mais um celular, mais outro, até ele praticar um crime ainda mais grave. Um assalto, aí reagiu, mata uma pessoa e ele vai evoluindo. Infelizmente. Nossas leis elas vão incentivando a que o criminoso ele continue prosperando dentro da vida do crime, né? Enquanto a gente não tiver os políticos, a gente já vai entrar na área política, político de coragem, homem que pensa no cidadão de bem, que pensa na segurança pública principalmente, a gente não vai mudar essa situação. Não vai, porque os principais prejudicados, caso nós tenhamos leis mais duras,
será uma classe política. Então, poxa, eu vou criar leis que vai me pegar lá na frente, principalmente, né? Justamente. Então a gente tem que ter essa consciência, principalmente a população, né? Parar esse negócio de achar que tudo tem que ser celular. Agora, o dia que acontece dentro da sua casa, eu sempre digo para as pessoas, a segurança pública ela é dever de todos. Ah, você viu ali uma agressão a uma mulher. Deixa pra lá, marido e mulher. Não é. É um crime que tá acontecendo. Não vou me envolver, as pessoas não querem se envolver. Aí, quando você fala da questão do celular, a população, muitos, o que acontece? Quando a polícia chega, eles não querem filmar se o cara furtou o celular, que colocou a camisa do suspeito, com que ele saiu, que placa de veículo, não. Ele quer saber como que vai ser a atuação da polícia militar. E o engraçado é que eles não vão filmar o cara na boca de fumo, né? Vendendo uma droga, né? Mas quando chega uma viatura pra prender aquele traficante, tem 2, 3 no celular. E falando em celular, uma prática comum agora entre as facções criminosas, entre os faccionados, é destruir o celular, né? Já é praxe. Viu uma viatura se aproximando, rumo o celular no chão. Enquanto uns filmam, outros quebram. Eles estão evoluidíssimos. Tem outras práticas que eu não vou falar com questão de sigilo, que é pior que esse quebrar do celular, entendeu? E com Fresa? Eles utilizam tecnologia para isso. Com Fresa, subiu hoje, como que o senhor avalia a segurança aqui dentro do município? Dentro das possibilidades, limitações que ainda a gente sabe que cada instituição tem. É só fazer uma comparação com outras cidades do mesmo porte, né? Qualquer outro estado aí. A gente está num patamar bem tranquilo. Você ainda, né? Raramente você vai falar em um roubo aqui, né? Quantos roubos da residência você comunica aí na imprensa? Poucos. Então, o nível também, o número de furtos também caiu drasticamente. Então a gente está com um nível aceitável, apesar das dificuldades que nós temos, né? Melhorou muito, a gente consegue rodar com 2 viaturas na cidade. Eu ia falar justamente integral. Isso. Com quantos policiais? Temos extraordinário. Hoje trabalha média de 5, 6 policiais na rua, né? Mas ainda tem as extraordinárias, a delegada, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal, muito interessante. Todas as ações de interesse do município, aí eu utilizo a atividade delegada, que já colabora muito, né? O policial na folga vai lá e trabalha como se fosse uma hora extra. Então a gente está pode melhorar? Lógico que pode melhorar. Para melhorar teria que ter um efetivo maior. Efetivo maior aplicação do efetivo, né? Mais aparato, né? Mais aparato, mas estamos evoluindo bastante nisso aí. Voltando ao ponto da questão da discussão política da segurança pública, muito interessante, pertinente pontuar isso aí, porque quem decide as diretrizes da segurança pública são pessoas que vivem nos gabinetes, não tem muita noção, e eles não estão preocupados com o pequeno, a pessoa que é vulnerável, que não tem a estrutura, não mora em condomínio. E que geralmente esses caras estão protegidos com toda aquela né? proteção, não tem segurança. Eles estão preocupados com o desencarceramento. A preocupação dele é que o preso custa caro, que tem que esvaziar esses presídios, e aí a regra é a liberdade, não é prisão. Infelizmente nós vamos ficando cada vez mais presos e os bandidos cada vez mais soltos. O nosso ministro é o Fux? Né? O da Justiça? Lewandowski, né? O Fux é do STF. Esse dia eu vi ele falando, né, que o importante mesmo é tirar o pessoal da prisão, é soltar aqueles que oferecem menos risco. Calma aí, mas se você tá preso, algum risco você oferece. Me desculpa. Logicamente, tem situações, tem gente inocente, né, que cometeu algum crime de legítima defesa, alguma coisa, que possa até abonar dessa pendência pertinente do nosso querido ministro da Justiça. Mas, meu irmão, a gente viu agora no Porto Alegre, essa semana, o cara que suicidou, né? Algumas pessoas, nossa, coitado, suicidou, né? Tadinho. O cara tinha 3 homicídios. 3, entre eles de uma criança. E aí você me diz, como que esse cara tava solto com 3 homicídios, meu irmão? Condenado em 2 já. E o que tem que virar é a chave, né? A pessoa pensar, o cara tá lá num lugar insalubre, tá preso e tal, mas nós, né, igual eu fui criado em família humilde e tal, as dificuldades não mostram que a pessoa tem que ser criminoso ou não, né? Esse discurso às vezes de, vamos desencarcerar, vamos tirar, não teve oportunidade. Irmão, passar mais dificuldade do que eu já passei na minha vida, de até mesmo de faltar alimentação e tudo, e a gente venceu na honestidade, né, com a honra, com o caráter. Nunca pensou em ser bandido? Nunca pensei em ser bandido, né? E olha que oportunidade não faltou, que eu fui criado no bairro Vila Nova, lá no Vila Rica. Eu também. E ali você sabe que ali era tenso, né? Na certa
período aí da história da Sim. Vila Rica, ali eu tinha um campinho ali que jogava bola próximo ao cemitério, então eu via ali o pessoal cheirar crack, fumar, cheirar cocaína e tudo ali, né, atrás do campinho do cemitério, e nunca me despertou esse interesse. Por quê? Porque eu tive um pai de caráter, pessoas que sempre me orientou, então assim, eu acho que as pessoas também estão naquela de se vitimizar por qualquer coisa, tudo é aquele mimimi, isso, aquilo, e tá entregando as coisas muito de mão beijada, e as pessoas não estão correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e de crescer do lado certo, né? Não, e eu divido essa parte da sua história de vida, porque eu também tenho um pouco parecida. E eu digo, você pode passar a dificuldade que for, né? Agora você escolhe o seu destino, você escolhe o seu caminho, né? A criminalidade era uma escolha, né? É uma escolha, Era uma escolha. justamente. Dá pra comprovar isso aí. Eu já discuti com algumas pessoas sobre isso. Não tá longe de ser questão social o cara escolher o mundo do crime. Porque se a gente for nessa tese aí, tá tocando a mão na cara do cara que leva às 5 da manhã para trabalhar, e é com dignidade, honestamente, e ele volta a pagar um salário mínimo e ele não se corrompe. Então a primeira dificuldade eu vou partir pro mundo do crime. Eu te falo que o crime é uma escolha, porque por que o cara não vai roubar droga? Pergunta, por que vai na boca de fumo roubar droga? Por quê? Seria mais fácil, né? Por que ele vai roubar o cara, primeiro cidadão de bem, para ir lá trocar o troco da droga? Me fala. É porque ele tem medo de morrer. Então é uma escolha. Então o crime não é a falta de opção. Que se ele quisesse tocar o terror, vai lá no traficante, rouba a droga do cara. Isso, direto. arrocha eles. Pra que ele vem aqui me furtar meu carro para vender, então? Isso aí é uma falácia, na verdade, as pessoas associar a falta de oportunidade. Qualquer pessoa pode. Vítimas da sociedade. Eu costumo falar, onde está discutindo com a professora esquerdista, socialista, né? Direita e tal, dentro do fórum, inclusive, sobre essa questão. Só que outro lugar, não? O que acontece? Cara, eu já vim de leite em Porto Alegre, na bicicletinha, tenho muito orgulho da minha infância. Eu ia lá, levava o leite, distribuía de porta em porta, voltava para casa, pegava o meu irmão mais novo, colocava na grupo de colégio estudar. Já morei na roça, já estudei em colégio na roça que era da quinta a sexta série, uma turma só, pode dizer. Muito seriado, né? Só que tinha quase a mesma Estudei também nesse grau de sentido. escolaridade da gente, entendeu? E aí eu consegui sair da roça, estudei, passei no concurso, passei 2 vezes em concurso dentro da própria polícia, já fiz outros concursos, ou eu tenho um curso superior e tenho uma vida razoável. Será que eu tive mais oportunidade que muita gente que foi para o crime? Lógico que não. Mas cada um faz sua oportunidade. Assim como o Zé Salvador era um partido que procurou melhoria, agora o cara é muito mais fácil o moroso, o preguiçoso, justificar a preguiça dele, tentar tirar vantagem, a incompetência dele, para querer dizer que é criminoso, não teve oportunidade. Não existe. A única oportunidade que eu tive na vida, assim, bem mesmo, foi trabalhar na imprensa. Eu entrei e não saí mais. O cara vai que fecha as portas. Não, mas só que contando mentira e vai embora. Pois é. As ameaças é igual mas todos os dias. Essa questão de dificuldade, oportunidade, por exemplo, a cidade que eu saí lá do meu estado, lá do Tocantins, quando eu saí, meu pai saiu com 6 filhos sozinho, cara. Eu tinha 1 ano de idade, meu irmão tinha 3, outro tinha 5, uma escadinha. O cara só tinha até 4ª série, irmão. Chegamos na Vila aí que nós ficamos alojados num galpão lá de favor, não sabia nem que casa, onde que ia morar, o que ia comer, o que ia dormir, certo? Então, assim, a sociedade tem que... Tem algum bandido na família? Nenhum, graças a Deus. Certo? Aí, explicação simples. Quando você quer seguir o caminho do bem, você quer seguir a vida com dignidade, dificuldade eu acho que a gente passa até hoje, eu acho que hoje a gente passa até mais, né? Mas a gente não tem que desistir dos desejos, dos sonhos, né? E principalmente a educação de antigamente, eu vejo que ela... Eu vou falar da minha época, 90 até pra cá, parece que era diferente. Não que não tinha bandido, não tinha criminoso. Tinha, sempre teve, sempre existiu. Na educação falta disciplina. Mas, não existe educação sem disciplina, entendeu? Justamente. Pega um guri, tem um adolescente de 13 anos, você acha que ele quer ir pra escola todo dia se ele levantar? Não levanta ele enquanto ele vai pra escola. É difícil estudar, então, se não tiver essa disciplina e essa cobrança dos pais, ele não vai estudar. É igual... Nessa idade ele não tem o que escolher. As coisas estão muito fáceis hoje, né? A escolha dele é você que faz a escolha. Aí no primeiro arrancada que o guri dá ali, o pai já recua e tal, não vai hoje não e tal, vou deixar, aí ele já vai amanhã, não quer ir de novo, e aí vai... O bom é que antigamente, quando um filho
era catado pela polícia e levado em casa, ele levava 2 taxas, uma da polícia e uma do pai. Hoje, Rapaz, Fica é bravo com a polícia. bravo. meu pai falava só assim, ó. pelo amor de Se Deus. tiver algum problema na rua, que você brigar ou que acontecer alguma coisa, que você apanhar, você vai levar 2 peias. É. Lá e aqui. E acontecia isso E mesmo. era verídico aí. Acontecia. Você acha que menino ia caçar alguma confusão, alguma coisa? Não ia, não. Deixa eu ir lá pro chat mandar um abraço para nossos internautas. Ao Altamiro Júnior, lá de Santa Cruz do Xingu, um abraço. Ao Rômulo, ao Jefferson, né? Sargento Jefferson, dando um grande abraço ao senhor. Ao Fran, ao Nazaré Campos, que eu acredito que deve ser Minha irmã. a irmã do José, ao Cauã, Aí, ao Fábio Nobre, grande Nobre, um abraço, né? Tem um ator aí também, Ao Campos. Beton, conhece o Beton? Mosquetinha? O cara mais sacana que eu conheço na polícia chama Beton. Bicho, ali não tem como. Ele é gaiato covarde demais, com os caras, mas tem hora que ele sacaneia. Tem, Não. só um segredo. Se não quiser que ninguém descobre, você fala pro Beton. Justamente. Eu já vi Guardado as 7 chaves. um cara sacana, mas que nem ele, tô pra ver. O outro, um abraço. Um abraço pro Adão, um abraço pro José Campos, que é irmão do Zé Campos. Não, você vê a conversa Vocês dele aí? é. É tudo. É porque meu pai não era muito criativo com os nomes, né, cara? Ah, é muito menino, né? Ele mexe aí. Passa Ctrl Z, Lembrando Ctrl que o seu V. irmão, ele é sargento do Corpo de Bombeiros, né? Isso. Daí, ó, estudou. Um abraço pro Bruno, né? Doutor Bruno, delegado regional. Grande abraço pra ele, obrigado. Ao Paulo Giovanni, nosso perito criminal da Politec, que vai estar na próxima semana aqui com a Esse gente. é um cara É. 100% também. Elton John, conhece o Elton John? É o Itim? O É o Elton, Itim. Aí é 100%. Ao Cantuário, ao Jean Flávio Rodrigues, que o senhor sabe quem que é, né? É o 33. Olha aí, tá vendo? Um abraço pra Elias. Então, essa galera que tá aqui acompanhando o nosso bate-papo, bem bacana. Vamos falar de polícia agora. Vamos. Ai, bacana. Fala Como sério. que é composta uma guarnição da Polícia Militar? Ali dentro da viatura, como é que é a organização, como é que é o trabalho de rotina mesmo nas ruas? Geralmente o policial hoje do ordinário trabalha com 2 ou 3 policiais em cada viatura, né? Tem o motorista, o comandante, O geralmente. comandante é sempre o mais antigo. Geralmente é o mais antigo da guarnição. Patente comando, mais né? alta. Tem um motor ali. E o terceiro homem, quando tem que tem que ficar em posição contrária do comandante para ter essa proteção da viatura. Geralmente no policiamento ordinário, quando tem efetivo de 2 ou 3, é assim que funciona. Mas temos os especializados que cada função, cada atribuição tem uma formação diferente. Uma equipe de força tática trabalha com 4 homens, que é o primeiro, segundo, terceiro e 4º homem. Cada um tem a sua função dentro da barra. De estar patrulhando, o comandante a visão frente direita, o motorista dirigir, olhar um pouco à esquerda. O terceiro homem que está atrás dele vai fazer a varredura do lado dele e assim o outro, né? Aí cada um é responsável por um tipo de armamento, um tipo de equipamento para estar conduzindo as ocorrências. Aí se a gente for olhar a tropa de choque, o choque já tem os seus GC, que é composto, depende da demanda, que vai 30 homens com escudo e tal, já é um pouco Aí já é mais uma galera maior. diferente. Já vai pro pau mesmo. Batalhão você, de né? operações especiais, se ele for fazer uma patrulha, tem também que ter suas equipes. Não vão todos numa equipe só. Geralmente é 7, 8 componentes. Tem o comandante, tem o subcomandante, tem o primeiro homem, o último homem. Então depende muito da aplicação. Mas para nossa realidade do dia a dia aqui em Confresa, é 2 ou 3 policiais por viatura. Nós já deveríamos ter uma equipe de força tática com Confresa, né? A força tática ela é vinculada. Nós temos a do Xingu, né? Que é regional. Ela é Mas uma vinculada equipe... ao comando regional. Então, como o comando regional está em Vila Rica, então ela é subordinada ao comando regional. Mas a nossa Vila Rica força não tem tanta tática, bronca igual aqui, não. Não é a nossa possível. força tática ela é de todo o CR, né? Então ela pode operar em toda a região. Toda a região. É engraçado Força que as tática pessoas, Xingu, né? as pessoas acham que força tática é outra polícia. Sim. Aí elas falam, eu bom quero explicar. ser da força tática, não sei o que e tal. Aproveitando, explica como que é A força tática, ela, os cursos dentro da Polícia Militar. ela é uma especialização dentro da Polícia Militar. Você pode ser do batalhão de trânsito, pode ser do GAP, mas você é policial militar do mesmo jeito. BOP, O que você Rotan. faz? Você ingressa na Polícia Militar, e dentro da Polícia Militar você tem a opção de fazer os cursos de especialização. Ah, eu quero fazer o Caveira, que é o curso mais É o BOP. ponta, né? Que o pessoal, o Caveira, ele trabalha O senhor não no tem vontade batalhão de fazer, de não? operações especiais. Não tem idade pra isso mais. Nem quando é novo. É, Muito não ralo, tem mais né? carcaça pra isso, não, né? E assim é a força tática, mas todos são os policiais militares do mesmo jeito, todos concorrem à mesma graduação das promoções, todos, o salário é o mesmo salário. São policiais militares comuns que Com fizeram as suas cursos especializados para áreas dentro da instituição. destinadas, né? Tem o Gefron, hoje nós temos
batalhão de fronteira, que é um batalhão muito bacana. Por que os caras da especializada são tão embaçados? Vocês são os mesmos policiais militares, né? Formados, né? É o curso que deixa os caras mais ali. Não, mas ali o que acontece? O cara ele vai trabalhar em tese em operações mais complexas. Não é esse policiamento comunitário do dia a dia que você tem que parar. Rotineiro, né? Policiamento de bem e mexer ali. É pra meter medo mesmo. O vagabundo fala, vixe, lá vem a marca, vou correr aqui e tal. E se mas se correr o bicho pega. Mas o policial de especializado, ele pode muito bem trabalhar lá na rua e adquirir essa maturidade e trabalha no ordinário no especializado do jeito. Eu tenho alguns amigos militares, né? Conheci eles convencionais depois das especializadas. O Pazão ficou bravo até comigo. Falei, calma aí, bicho, não é aquele cara não, tal. Acelerado, calma. Os outros principalmente, né? Isso que meio bravo, mais bravo que antes, né? Mas como se diz, né? E tinha uns que não era nem bravo antes, depois virou. É por causa, igual o Sub falou, né? Questão de funções diferentes, né? De especializado e tal. Questão nossa, por exemplo, a gente vai aqui, vai atender a Maria da Penha ali, vai passar no comércio, vai passar numa escola e tal. Você tem que estar mais próximo ali na moita. Isso, aí. Não, né? Aí assim, né? E aí tem a hora também de você ser mais enérgico, né? Uma situação mais pesada, uma ocorrência mais pesada, que você não tem como você ficar sorrindo ali, trocando, parando um pouco a viatura e tal. Então, há casos e casos. E aí eu vejo que, assim, geralmente quando eles vêm aqui no nosso município é mais em operação, entende? E aí os caras já vêm preparados, já vêm caçar, às vezes já é algo... E precisa dessa postura também, né? Tem que ter, né? Senão, como se diz, né? O vagabundo vai achar que a polícia é mamãezada, né? Justamente. E o bacana, né? As viaturas convencionais do dia a dia, né? Elas delegam diversos serviços, né? Tanto o comunitário ali, né? Como uma visita a comércio, né? Isso. Tirar uma foto com uma criança. Esse trabalho é totalmente diferente das especializadas que vêm para trabalhos específicos, né? Vamos falar da Canguçu? Que a Canguçu ficou um exemplo bacana, né, pra quem quer vir aqui tentar saltar as instituições. Não é 81, não, mas ficou marcado na história. Pois é. Olha, eu fiz uma matéria até e lá eu falei, foi o maior evento criminoso, né? Acho que já tivemos aqui no Mato Grosso. Pra mim, eu não me lembro, mas foi um destaque nacional porque nós nunca tivemos uma integração entre polícias tão foda como a gente teve, justamente, como a gente teve nessa Canguçu, mostrando que quando o Estado se une, as forças de segurança se juntam, não adianta, cara, não tem. Foram 18 mortos, 38 dias de caçada, né? Tivemos mais um morto depois. O jacaré deu jeito no outro lá. Pois é, né? Tem um outro também que foi baleado dentro que nunca acharam. Dentro da viatura, né? Não, aquele achou ele. Achou, mas ele morreu depois de novo? Morreu antes. 2 vezes, né? Mas ele é abusado, hein? Os caras eram bravos mesmo, né? E aí aquele ditado que meu avô dizia, né? Os bravos estão todos no cemitério. A Canguçu, o que o senhor tira de lição dessa operação, né? Desse ataque que o Confresa sofreu? As experiências, né? O polícia, a gente costuma falar que o que mata o polícia é você acomodar. E com o Confresa fazia tempo que não tinha esse tipo de evento criminoso, então a gente já estava bem tranquilo. Eu lembro que uma época estava acontecendo muito ataque às instituições militares, então a gente trabalhava com fuzil ali na porta, todo mundo preparado, já esperando um ataque. Foi quando a gente levantou os burros na frente do quartel, teve até uma certa resistência da população. Nossa, como vai fechar o quartel? Eles nunca pensam que a gente vai ser atacado, né? O comandante era o tenente Reginaldo, né? Isso aí o pessoal ficou um pouco nervoso. Já a pessoa não tem aquele muro a época da situação, né? Eu mesmo fiquei nervoso, porque rapaz, se acontecer alguma coisa, eu vou correr pra onde? Ficar na frente do quartel, morrer na porta do quartel é ruim, né? Aí o que acontece? A gente é interessante falar da Canguçu, e eu acho que no mesmo momento que foi um trauma para todo mundo aqui, foi um presente assim que eu tive na minha carreira policial militar, participar da Canguçu. Foi uma experiência única, eu acredito que não vai ter outro ataque desse tão cedo, então eu acho que a aposenta não participa de outra dessa, né? Porque a gente tava, primeiro foi aquele trauma aqui, que no domingo de Páscoa, eu passei a Páscoa todinha entregando ovos, né? Na parte da manhã, no trabalho social que a gente faz. Aí quando dá 5 da tarde, o Ribeiro Silva me liga, sargento, tô atacando o quartel. Eu falei, não consegui associar. Como assim o cara atacar o quartel 5 da tarde no domingo? Tá doido? Não tem lógica, porque a diferença dos ataques é que já tiveram outros assaltos, que é o cangaço. Sim, no caso de dia, faz a blitz lá e entra no banco, retira não dinheiro, vão lá na instituição. A Canguçu, Confresa Canguçu, que a gente costuma dizer, que a pessoa só esquece que Confresa Canguçu foi um domínio de cidade, é outra modalidade
de crimes violentos Só contra o 3 tinham patrimônio. ocorridos no país ainda. Entendeu? O que é mais interessante que você ia falar da Canguçu? Que cidade igual Presidente Prudente aconteceu um domingo de cidade, os caras pegaram o dinheiro e foram embora, não perdeu nenhum. Chapecó também, Santa Catarina. Não morreu nenhum indivíduo. Então eles vieram, vamos pro interior. Aí, lá em vamos lá. Morezinha, vamos pegar água, não sei o Vamos quê. bamburrar. Entendeu? Bamburrado. Então foi Bamburrado. uma ocorrência, um evento muito interessante. E quando aconteceu, a gente foi pro quartel todo mundo, preocupado com o Elton, que tinha ficado perdido contatos, que ele estava no Copom, e quando a pipoca rachou, ele saiu pro armaria para caçar a arma, para responder a agressão, e nisso ele ficou sem comunicação. E aí todo mundo pegaram o Elton e falou, então segura, gente, ninguém atira, não faz nada, de repente tá de refém. Aí depois que ele voltou, fala, pessoal, tá tudo tranquilo já, os vagabundos recuaram da porta do quartel, mas eu tava nesse bairro aqui, na casa do Rodrigo, policial civil. Sim. Tava tendo um churrasco lá. Aí na hora do pipoco lá, pegamos o carro dele e desceu. Já tinha tomado uma caixa de cerveja no dia todo. Estava bem animado já. Vou pegar agora. Aí Agora você não vamos. vai, vocês estão bebendo. Eu falei, eu tenho que ir, cara, como é que eu vou Como que ficar não vai? aqui? E aí o coronel não sabia escolástico ainda. E o coronel escolástico morava ali. Eu bati lá na porta da casa dele, não era na casa dele, mas ele tinha trocado de casa. Aí eu Ixi, perdi um Maria. tempo nesse trem, ligando pra ele. E o pipoco comendo na cidade. Pipoco mesmo. Quando eu saí aqui no Anísio, em frente aqui no retorno, porque eu falei assim, Rodrigo, tem armamento na regional? Temos armamento. Inclusive eu tô com a chave, falei, então vamos lá. A ideia era ir lá na regional, pegar uma arma lá e fazer alguma coisa. Aí quando eu fiz o retorno aqui, os caras estavam passando aqui, eles fizeram o retorno do lado. Passou que a gente passou no carro pagando, velado, e eles retornaram pro lado da Blitz e a gente foi pro lado da regional pra buscar armamento. Aí quando chegou lá, tinha o Dr. Bruno, tava lá, a galera, o pessoal da regional. Tinha se reunido já? Equipou e aí começou a traçar uma estratégia. Foi quando a gente desceu pro quartel pra tentar ver se resgatava, aí foi quando eles falaram, tal. E a gente nunca imaginou, porque nunca teve um assalto no nosso histórico aí, o cara fugir por água desse jeito aí, De forma alguma. né? Só, aí a gente pensava sempre que eles iam descer pro Xingu. Fizemos bloqueio na estrada e tal. Só que depois a gente analisando com calma, com o tempo todo eles protegeram a saída deles. Tanto é que eles queimaram, incendiaram o carro depois da luta ali, né? Ali na o carro saída. incendiaram lá depois da luta, porque eles entraram, né? Viram ali. Né? E aí, graças a Deus, naquela situação a gente não sofreu nenhuma baixa, né? Não, e o mais E bacana... tava de serviço no dia, chegaram a trocar tiro com eles e só um motociclista, coitado, tava passando na hora, tomou um tiro lá. E trazer duas situações interessantes, porque dentro desse contexto todo, esse grupo aí, eles tinham muito medo do golpe, né? Tanto que o planejamento deles é de 2 horas, né, no máximo, estourando para eles vazar, porque eles sabem da história do novo cangaço aqui, né? Eles planejaram muito bem, eles sabem que o nosso estado é um estado continental gigantesco, muito longe, não tem essa estrutura aqui. E ao mesmo tempo eles menosprezaram as polícias daqui, As forças locais. Justamente, pessoal, cara, lá vai ser fácil, Vai ser interior, molezinho, vamos chegar tocar lá. o 12 metros, porque munição e armamento os caras tinham. Gente, os Eles caras tinham. planejaram o tempo de voo para chegar aqui, então escureceu, falou, aí a gente sai, tá coberto porque não tem teto para o especializado chegar com o armamento inteiro mais pesado, né? E o bom da gente falar da Canguçu é interessante a gente ver justamente o que você falou, estratégia. Eu morava próximo ali a Brinks e já vivi 2 experiências de assaltos, né? Uma em Vila Rica em 2003, eu era um moleque que tava vendendo picolé, naquela época era pobre igual você. Você era meu concorrente, você era no picolé? E aí eu escutando aqueles estralos e bombinha, né? Comecei a sair da Tia Ilma sentido ao centro, né? 3 ou 3? 3, eu acho que 2, 3. 2003 pra 4. É, por ali. Quando morreu aquele soldado, o Moura, Isso. né? Naquela fatalidade que... O Moura, ele morreu antes de 2003. Mas foi um assalto quando ele morreu. Aí teve até um policial civil chamado Belo que levou um tiro no ombro. Também junto, Né? Então naquela situação, eu deslocando Aí e eu eu vi. estava na curso de formação. Aí uma tia falou, não sei o que, não vai não, estão assaltando. Aí eu cheguei depois, lá e tal. E a outra foi em 2011, acho que foi 11 ou 12, aqui no Banco do Brasil, que invadiu o Banco do Brasil e o Sicredi, que era no Pareio, né? Aquela última ação do novo cangaço em Confresa. E aí quando eu saí de casa, que pipoco, falei, cara, mas não é possível. Aí eu até falei, então invadi na Brinks. Aí eu fiz igual o senhor. O polícia e o jornalista, eles não são muito diferentes, não, principalmente quem gosta da área policial. Você falou, vou Calçou o agora. chinelo, eu falei, meu filho, eu vou pra cima. Chegou uma esquina assim, eu vi os caras, falei, esses caras é diferente. E pipoco, os tiros passavam em cima dessas balas de fuzil, cantavam, eu falei, rapaz, se pegar no peito, não joga o cara muito dentro da cultura, né? E dentro daquela situação, eu fui vendo uma outra situação.
a população vangloriando alguns populares. Sim, eu vi alguns vídeos lá que causa revolta. São muito bons. Os caras lá, essa polícia nunca vai pegar esses caras. Olha aí, esse é agosto. E alguns noiados, né? Não, noiado mesmo, faccionadinho, circulando de carro ali achando que estavam abafando. Não, e sem contar. Inclusive teve um carro desses noiados, levou um monte de bala e desceu e vazou. Sem contar aquela zoação da população lá, do apoio dos policiais que chegaram lá posteriormente, né? Policial de chinelo, policial na folga. Tá na folga, no e aí, churrasco, pois é, aí a sociedade fala, a polícia despreparada, como é que o cara chega numa situação dessa, irmão? Só quem é militar que sabe que o irmão tá ali, o cara tá ali, que vai atrás. Só o polícia vai ali, a população lá. Aí outra coisa também, tá cantando tiro pra todo lado, o pessoal na porta da casa, andando na rua. Não, curiosidade. Achando que era um filme da vida real. Aí, agora isso aí, cara, dá uma série bonita, hein? Nós não tivemos. Se eu achar alguém um parceiro pra fazer um livro, eu tenho coragem de fazer parceria. Meus dedos são bons. Só a mente que é um pouco mais atrasada. Como de qualquer policial também. Não, e assim, ó, quando aconteceu o evento, voltando na Canguçu, o dia, assim que eles começaram a sair pra lá, a gente pensou, quando os caras pegaram a estrada da aldeia ali, que eles estavam com o carro blindado, porque a vantagem daqueles caras foi essa, que se não tá com o carro blindado, eles mas eles tinham, acho que dois não eram blindados, né? Eles ficaram pra trás, esses carros, na estrada. Se eles estão aqui com carros não fosse blindado, eles não tinham chegado no rio, não chegavam, porque os dois confrontos que vieram no meio do mato, eles tinham parado eles. E eu achei que aqueles caras iam dar uma de cavalo doido, que a gente fala na polícia, e atravessar para ganhar ali o Lago Grande e sair para parar aqui por baixo do veículo. Que talvez era uma vantagem maior para eles, que eles estavam cobertos pela blindagem. Porque a partir do momento que eles deixaram a blindagem, caiu pra canoa, ficou complicada a vida deles. Cara, e o bacana também, agora a gente tem essa crítica da população, de alguns moradores de Confresa aqui, né? Mas a gente tem que elogiar a população da região, que foi passando informações, sim, foi dando apoio para a Polícia Militar, apoio para as forças de segurança. E isso foi fundamental para sempre tem essas pessoas que vão criticar, porque já não gostam mesmo do trabalho policial, não gostam de segurança, gostam de crime, de bandido, não tem jeito, né? Quem critica político não gosta de bandido, gosta de bandido, na verdade. Assim, o que me deixou muito feliz também foi no momento que a gente chegou no quartel, começou a chegar gente, até pessoal do CAC, cada um chegando com a arma para colaborar, falando precisar estar aqui e tal, e o tempo todo ajudando. E especialmente quando aconteceu aqui, o pessoal do especializado veio, o coronel que eu trabalho com ele lá em Cuiabá, já trabalhei com ele quando era tenente, passou, falou, cara, você tá fazendo o quê? Que eu conhecia a região, eu falei assim, vamos comigo, pra gente conhecer a região. Aí eu fui, foi quando eu fiquei quase 40 dias pra lá. E aí um dia o Hilário pegou no canal de TV dele, ele falou, o Castro Júnior tá lá na Canguçu. O que eu recebi de mensagem das pessoas dando apoio e preocupação, com preocupação, se cuida e tal, então aí a gente fica satisfeito que as pessoas gostam da gente. Se preocupam, tem né? Preocupação. E o senhor caiu pro mato lá não? Ou se preservou? Lá foi tranquilo. Foi ondas comunitárias, né? Mas foi um aprendizado muito grande. O que você fala aí também da questão da internet, eu acredito também que foi fundamental, até porque você saber mais ou menos o perímetro ali que você vai fazer um cerco e tal, né? Quando eles chegaram lá, que os indígenas pegaram, filmaram lá as viaturas deles e tudo, entendeu? Tem índio perdido até hoje. Índio é bravo, mas não gosta de não. Assalta banco, moça, eles atravessaram o rio. Deixa pra polícia ali, pô, nós não precisa encarar não. Não, mas brincadeiras à parte, a estrutura que essa quadrilha tinha, né? Ela agia em qualquer lugar do país. Os caras nos mostram que a ficha criminal dos homens, né? Era eles gastaram milhões, né, na programação. Já passa mais de 3 milhões. 2 anos de organização. Eram mais de 30 aqui dentro, né? Muita gente. Eu achei que eram uns 20, falei, cara, 18 mortos, 2 presos, falei, tá no lucro. Conversando com um delegado regional, Dr. Bruno, falou, né, era mais de 30. Então alguns ainda conseguiram fugir. Conseguiram. Lá no cenário mesmo, lá aconteceram muita coisa interessante assim. Porque assim, parece que Deus ia tocando, conduzindo. Eu falei até no início, esses caras vão subir lá na Canguçu, porque era o único lugar que tinha uma terra firme para andar, que tudo lagado naquela época. Aí ele fala, não, tá muito longe. Porque o Araguaia ali, quando ele tá cheio, quem pesca lá sabe. Larga muito bem. Você solta a canoa ali, ele toca a canoa sem motor, rápido, desce 3, 4 km rapidão. Então eles chegaram lá de madrugada. Qual que era o plano deles? Você sair, ser resgatado numa carreta. Aí lá na Fazenda Jean, que é onde
eles subiam de canoa, de barco. A carreta era para chegar lá no porto, lá no projeto Canguçu, porque lá tem um projeto que de pesquisas, né, de reservas. Só as pessoas que tem mais de 300 onças lá, porque a concorrência estava brava lá. É para ter comido um bocado deles lá. Aí o que acontece? Tinha um pessoal quando fez contato com o pessoal do Tocantins, foi muito interessante, porque eles não cagaram a situação. E tinha uma patrulha rural que estava fazendo um curso lá. Aí tinha um subtenente lá, eu não me recordo qual é o nome dele, falou: eu conheço a região ali da Canguçu e eu posso dar um pulo lá. E desceram as barcas deles que estavam no curso para fazer essa. Os caras passaram pelo caminhão, entendeu? Que era do apoio. Quando o cara do caminhão viu aquele monte de polícia, falou: deu ruim. Voltou com o caminhão, só que os caras não sabiam até então que era o caminhão do apoio. Capou o gás. O senhor Jean, que é o dono da fazenda, o senhor lá que eu conheci lá na fazenda dele, deu total apoio para a polícia, pessoal muito receptivo. Ele tinha acabado de receber uns parentes dele lá da fazenda, umas senhoras já e a esposa, e foram mostrar a fazenda. Falou: não, esse local aqui é onde eu fiz a doação para o projeto Canguçu, não sei o que. Quando ele olhou aquele monte de gente, ele pensou: a polícia, porque que lá a polícia ambiental vai muito lá, aquele pessoal que estava equipado, né? Ele achou que era a polícia, os caras abordou eles. Quem são vocês? Eles: não, vocês são polícia? Não, né? Eles ficou tranquilo, achando que era porque ele sempre dava apoio. Aí os caras: não, nós somos contra o governo, a instituição financeira. Eu falei: opa, esse trem aqui tá errado. Tá errado. Aí pegaram eles, porque lá na beira do rio, pegaram ele lá e falou assim: não, só vai arrumar um caminhão pra gente. Ele levou esse cara, um dos caras foi com ele pra sede. Foi o cara que não morreu, porque ele tava na sede com o desarmado, com o senhor Jean, na hora procurando o caminhão, quando a polícia chegou e catou ele. Aí já tinha levado 9 caboclos desses, inclusive do pé cortado, atirado seu. Sim. Tava num retiro mais um pouco pra cima da beira da margem do rio. Levou de fora no pé? É, disse que foi disparo. No carro? Ah, tá. Esse cara com o pé sangrando, num retiro da fazenda que tinha 9 deles lá, mais ou menos 9. Lá, aí a viatura desceu, a casa fica uns 100 metros da estrada, 200 metros da estrada. Os vagabundos desses 9, quando viu a polícia passando, já caíram no mato, já ganharam no mato esses 9. Viu porque eles foram esparramando lá? E lá é uma região entre o rio do Coco, o rio Javaé? O Javaé, o rio do Coco é aquele que está na balsa na caseara. Então ali é uma área alagada. O Javaé vira e tem um riozinho que passa entre o Café da Roça e a Lagoa da Confusão. Então esses caras ficaram dentro de uma bacia que só água, um brejo, alagado mesmo. Muriçoca. Aí quando as barcas da patrulha rural do Tocantins desceu um pouco mais, deu nos caras. Aí a pessoa tava pipoqueiro. Aí falou: ó, tá aqui realmente. Já deitou um. Isso já esparramou. Porque esses caras, em tela de investigação, apontam que eles juntou os mentores lá, que é de São Paulo e tal. Sim. E aí pegaram e recrutou gente de todo lado. Pará, Nordeste. Então quando a pipoca lá, chegou eu e você e o Zé Câmbio, nós fomos numa cidade. Com isso, vamos pra parada. Quando vamos fugir, a gente faz os 3 juntos. Então foi isso que foi esparramaram eles, sobre o grupo. E aí começou a caçada. Desses caras, 4 caras voltaram pra água. Pegaram um barco de alguém que estava lá pescando, um casal lá, tomou o barco e ganharam a água de volta. Foi quando o prefeito de Santa Terezinha estava levando mais 2 lanches pra gente, o Tiagão lá. Sim. Deu de cara com eles na boca do Javaé com o Araguaia. Aí ficou, os caras pararam de carro, com medo deles achando que era polícia, e pararam na questão sem saber o que era. Aí os caras correram e desceram pro lado do Pará. Foi os caras que saíram na barranca lá embaixo, e o cara que pegou o ônibus, um dos criminosos pegou o ônibus, escapou, achando que ia embora. Ele comprou a passagem para voltar para Palmas, não sabia que passava pelo cerco da polícia. Nossa. Aí ele parou, abordou o ônibus, sabe quem reconheceu? Era a senhora do barco que ele levou. Ele estava em 4, aí achou só esse, então 3 fugiram. Esses 3 fugiram. E assim, foi, todo dia tinha uma novidade, tinha um rastro, uma pegada, uma coisa, e foi achando sobre grupos, né, e tendo confronto um atrás do outro. Não, e outra situação, né, a gente percebeu também a importância da ação rápida, né? A gente fala de tudo, mas tudo aconteceu, esse desmantelamento dessa quadrilha, né? A ser bem sucedida foi questão dessa ação rápida que teve aqui. Eu acho que ali naquele primeiro confronto, que eles não contavam que teria, ali eu acho que desmantelou. O planejamento foi por água abaixo. Da Porto Velho ali com a FP, se as nossas forças tivessem com mais fuzil, porque assim, começou cantou a informação, quem vai chegando vai pegando o armamento que tem e vai embora. Então a equipe do Mabés que chegou lá, mais o Ribeirão, que estava na viatura, eles pegaram, eu acho que um fuzil ou 2 só e o calibre 12, então não tava com essas, então eles confrontaram com esses caras e iam lugar uma plantação de soja, não tinha nada para
colocar como abrigo, colocaram a viatura. Aí eles agoniaram lá com os pipocos do 762 no vidro. Aí eles foram batendo na viatura até tirar da estrada. Tanto é que ele abandonou um carro, porque para tirar a viatura teve que bater muito na viatura. E aí abandonou uns carros ali já, logo depois. E aí ali já deu uma apertada bastante nele, acelerou, segurou os caras, perderam tempo, né? Chegaram já de dia fazendo, para chegar de noite. Então tudo isso foi atrasando. É interessante que estava tendo um encontro de comandantes gerais, acho que no Rio de Janeiro. E o comandante geral estava lá. Então quando estourou a informação, ficou falando, o cara falou, fulano, vem cá me ajudar. Aí chamou o comandante geral do Tocantins, o comandante geral do Pará, Goiás estava ali, e Minas até veio para apoiar a gente lá. Então foi uma resposta bem rápida, porque os comandantes gerais estavam reunidos no mesmo evento. Falou, vamos pegar esses caras então, né? Graças a Deus deu tudo certo, nenhum policial ferido. A parada do seu Jean lá ficou como se fosse um campo de concentração, assim, uma batalha de guerra mesmo, interessante. Interessante. Quem que venceu? Quem matou mais? Foi nós? O placar tá favorável nós, né? Sem baixas, né? Foi bom demais. Foi bom, né? Sem vaidade, importante que o objetivo foi concluído, né? Vamos falar aqui, Cássio, nesses 23 anos de polícia aí, uma ocorrência aí que te marcou. Opa, essa aqui eu vou lembrar sempre. Alguma especial? Eu já participei de muitas ocorrências. A gente vive fase na polícia. Quando eu era novo, que não tinha família, você não importava muito. Entusiasta? Era. Hoje. Caçava ocorrência, hoje você vai ficando mais velho, você vai ficando impressionado quando você vê pessoas, crianças envolvidas em ocorrência, né? Vulneráveis. Você fica pensando ali, qual vai ser o futuro dessa criança? Ela está envolvida no mundo do crime. Mas tem várias ocorrências interessantes. Mas a que mais me deixou impressionado foi um suicídio, porque as pessoas acham que a polícia vai resolver o suicídio, não entendo. O cara quer se matar, chama a polícia para matar o cara, certo, para ajudar a acelerar. Então, não é polícia. Lá na Barra do Garça, um dia, os caras cantaram uma ocorrência lá e o cara tava querendo se matar. Quando chegou na casa, tinha uma área no fundo assim que era mais sombria, que servia de cozinha. Já passou a mãe da vítima com as 8 facas na mão, só o sangue, gritando. Ixi! Falei, rapaz, que situação é essa? Quando cheguei lá, o cara tava deitado no azulejo assim, com a barriga toda cortada, tinha tentado cortar o pescoço e cortou a barriga assim, e ficava pegando Ele mesmo saqueou? Pegando nas vísceras assim e rasgando. Que isso? Fiquei impressionado. É de terror isso aí. E aí o bombeiro chegou, resgatou ele e esse cara não morreu. Porque não era o dia dele mesmo. Caramba. O cara arrancando as próprias vísceras assim, um trem esquisito. Acho que eu presenciou isso. Aí teve uns 2 polícias que olhou assim e saiu. Não dá não. Não, mas aí é pesado. Pancada. Não. Mas você vai acostumando com esse tipo de cenário. O senhor lembra daquele acidente do cara que perdeu a perna no 58? Aquele também foi interessante, aquela passada lá. Não, eu tava no veículo. O Gesto tava com a gente, o Gesto. Isso, justamente. Aquele troço lá foi esquisito também, cara. Naquela época era o Cabo Cássio Júnior e o Soldado Jefferson. Tava eu, Lucindo Prila, né, o Mauro e o Ricardo indo pra um evento em Canabrava. Era a campanha de 2012. Quem tava pilotando? Era o Lucindo. E aí, depois da Xingutec ali, né? Isso. Um cara tava no acostamento, um motociclista. O cara tinha tomado pneu cachaça furado. O dia todo. Não, ele não tá com pneu furado, não. Ele tinha enchido a cara o dia todo na prainha e tava vindo pra Confresa. É a vítima. E ele tava de um lado aqui conversando com outro motoqueiro no outro acostamento. Isso, me contou depois a pessoa que tava naquela moto, me contou. Disse que ele passou, aí tinha uma moça, a menina lá, mas o cara, pneu furado. Ele viu, aí ele pegou e voltou fez a manobra pra dar, e foi a hora que o carro veio. Ele saiu do acostamento e entrou na via de uma vez. E aí, como tava muito Esse trechinho aí é complicado. E aí, quando eu olhei pra trás, o cara no chão, eu falei, morreu, capangado, eu falei, morreu, né? Eu falei, morreu. Eu vou acionar a polícia militar. Porque a ambulância na época, você morria e ela não ia. Tinha que transportar na viatura. Não, tinha ambulância, os motoristas, a gente iam pra casa. Inclusive no Campurão. Isso. E aí chegou o sargento, sub, né? E o Jefferson, o sub ficou, o senhor ficou passando desavia, né? Eu achei interessante que o cara, ele teve a perna decepada. Saiu do joelho pra baixo, só que eu acho que a femoral dele ficou grudado, porque não sangrava. Não, muito pouco. E ele dobrado o pé assim com a mão na cabeça, eu não vou morrer não, né, gente? Tava desse jeito, o cara. Mas ele não tinha olhado pra perna. Tinha noção. Aí quando olha assim, o gesto assim, o cabo, o cachorro tá querendo carregar a perna dele lá. Moça, a perna do cara tava nos 200 metros, cara. E o cachorrinho mesmo, eu peguei a sacola, que aí catou a perna e levou junto.
Não sangrou, pelo menos no Campo Louco levamos ele embora. Aí o sargento E ele ficou agora louco. aqui hoje em Confresa tá rodando aí de moto pra cima e pra baixo. Ele tá Você não perdeu outra perna do jeito. E aí o sub ficou lá e eu vim com ele na viatura, né? O Jefferson trazendo. Eu falei, cara, você tá doido, bicho? Tu pensou, rapaz, acabei com a minha vida, né? Eu falei, não, você tá vivo, tá bom. Ele falou, machuquei minha perna. Ele machucou. Ele não tinha olhado ainda, não. Ele não tinha noção, gente, da cachaça, tá bem embriagado, coitado. Aí eu falei, não, você quebrou sua perna. Ele falou, quebrei minha perna? Qual perna? Aí foi olhar. Aí bateu o desespero. Ele começou a bater o osso da perna assim no camburão. Nossa, aquilo doía em mim, parece que era minha perna. E aí ele começou a falar que ia morrer. Aí ele falou que não escapa mais não. Morreu nada. Não morreu nada, escapou. Tá de boa aí hoje. Zé, e você, tem já uma história boa aí? Não, assim, esses 10 anos até o momento aí foram tranquilos aí. Tem algumas 10 situações. anos de polícia tranquilo. Tranquilo que eu falo assim, né? Não tem algo que marca, não. Várias situações diferentes, de cada hora é uma ocorrência diferente, né? Mas não tem nenhum assim extraordinário. Extraordinária? Extraordinária só à noite. Tá certo. Gente, só mandar um abraço com nossos patrocinadores. Ao Prila, vocês conhecem o Prila? Túlio Prila? Ele é o cara. Ele é o cara. Ao Herto lá do clube de tiros. Esse é gente boa. Invictus, né? A Invictus. Esse tá invicto mesmo. Tá invicto mesmo. Nunca ganhou uma partida de futebol. Você vê, Passava na rede de futebol já. Você é um leitão, hein? E era bombado naquela Tem que ir época. pro sumô agora, né? É verdade, tem que migrar de serviço. Luta livre, o homem não tá aceitando. Ao sul do restaurante Fora da Estrada, a JK Terraplanagem, ao Ronaldo Lima, você conhece o Ronaldo Lima? É, o cara. Você não muda, né? Um abraço. Cada dia mais parecido com o Alexandre de Moraes. Nossa senhora! A RM Farma, mandar um abraço a essa galera que tá nossos parceiros aqui estão incentivando o Papo de Patrulheiro. E a gente está no começo ainda, vamos melhorar muita coisa, tem muitas ideias para colocar aqui. Em breve vamos fazer uma mesa redonda aí. Aí fica bom. Vamos ver se a gente consegue reunir. Vai cutucando outros, acendendo Com certeza, justamente pra gente ver o circo pegar fogo, né? Mas o intuito aqui é trazer a rotina policial, é contar casos policiais, histórias da nossa região norte araguaia, né? Trazer um pouquinho a rotina da polícia a mais próxima da população, que às vezes não tem até a oportunidade de estar próximo, né? Lembrando que a polícia não é só você só procurar quando você está com um problema, não. Vai lá fazer uma visita no quartel, toma um café, troca uma ideia, leve seus filhos para conhecer uma viatura, conversar com um policial, né, desmistificar algumas coisas que a gente ouve por aí, porque eu tenho, sem dúvidas, é assim que a gente vai fazer uma sociedade melhor. Com certeza. Mandar um abraço também pro Sargento Rafael. Sargento Rafael. Tá lá ligado, ó. Sargento, já conheci o cara soldadinho. Os caras estão evoluindo mesmo. Estão todos mais velhos, né? Ao Charles. Charlie Charlie tá assistindo lá, Olha mandou que- uma olha foto como aqui. tá fazendo. Olha, uma fera. Rapaz, bicho é feira, né? Mandar um abraço aqui pro Da Rocha, que tá me ligando aqui, o soldado Da Rocha. Será que é uma novidade? Deve ser. Um abraço pro Elson. Sargento Elson. Respeita o Wilson, né? Grande Wilson. Dá um abraço também pro meu amigo Túlio Prila, que tá lá nos ouvindo. Ao Sargento Américo. Subamérico, pelo amor de Deus. Opa, perdão, Sub. 8 anos que sai sub, você tá chamando de sargento aí. Não, é que tá na cabeça, é difícil, né? Ao Nego Vone, esse bicho aqui, te contar uma Esse coisa. é figura, hein? Adão tá traumatizado até hoje. Diz que não tô conversando de novo. Obrigado. O Rony, quando nós chegamos pra cá, ele que já tinha gente um ano antes, né, que ele entrou na polícia. Então naquele tempo era bem difícil as coisas, porque ele trabalhava muito junto, era Eu não sei parceria. mais lembra, são tão velhos. Aí dava umas ocorrências boas de polícia militar com polícia civil pra atender a ocorrência. Maria. Eu lembro da vez que eu passei quase por cima do corpo que o Cebolão matou ali perto da delegacia. Ó, tem um corpo aqui, negão, bora ler. Nego Vone, cara, não dá pra levar ele a sério, não, bicho. Pois é, falando Ali é figura. nos comédias, eu subo o Ricardo aqui, cornetando aqui, falando a carreta da pressão de droga ali no posto Araúna. Ele falou, pô, Zé, você tava lá 3 dias lá monitorando, não falou. Eu falei, não, cara, não foi relevante pra mim essa apreensão, foi pouca, pô. Você tá louco? O senhor deve ter coçado a cabeça lá. Como que não, meu irmão? Gente, queria É uma coisa agradecer. que marcou, não que a melhor. Não me marcou. Se é normal prender muita droga. Exatamente, eu tô acostumado. Eu tô acostumado já. Sub, muito obrigado pela presença. Pra mim foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Gente que já se conhece há mais de uma década. Eu que agradeço pela Muito oportunidade, feliz. viu, Leandro? Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Acho que sucesso total.
podcast, eu acho que vai crescer muito mais, né? Amém. Vai ganhando, começar a cortar aí as tiras e jogar na internet, as pessoas vão acompanhar, Dá pra gente fazer uma hora aí também um educativo, informativo para as pessoas, né? Tem muito conteúdo para trabalhar aí e falar. E esse é justamente o nosso objetivo, né? É trazer informação. É um prazer estar aqui com você, com o Zé Campos e todo mundo. Zé Campos, um abraço para quem está nos acompanhando aí. Muita gente, né? Sempre A gente vê quem gosta da gente, né? Cabo José Campos, meu conterrâneo. Eu só tenho a agradecer aí, né, pela oportunidade de estar vindo aqui. Você é um cara extraordinário, como eu falei no começo, né? Aí só tende a crescer, né? O podcast aqui, a gente vai com o tempo, vai amadurecendo, vai trazendo mais informações. Quero agradecer aí todos os meus parceiros aí da 27ª Companhia que estão nos assistindo aí. Mandar um abraço para todos. Vou ficar citando o nome aqui, que são muitos. Né? Quero mandar um abraço aí para os colegas aí dos núcleos aí, da nossa região aqui. E dizer aí que enquanto policial militar, que a sociedade, igual o senhor está abrindo essa oportunidade para a gente, que é muito importante, né? Quebrar um pouco o gelo, ter uma conversa aqui descontraída, né? Às vezes falei pouco hoje, mas assim, como se diz, é 10 anos, pô, ainda tem muita coisa pela frente ainda, na outra oportunidade de volta, daqui uns 5 anos aí. Quando tiver bombando aí, muito obrigado aí e valeu aí a todos aí que estão nos assistindo aí. Vai mandar um abraço para as famílias? É cabo agora, né? Não, poxa, essa aí é uma lenda aí que os antigos aí colocaram aí na instituição aí. Já viramos a chave já. Agora mudou, é só uma família, né? Hoje é só uma família, tá proibido tudo, né? Tá certo. Gente, muito obrigado, Deus abençoe, que continue prosperando. Daqui uns dias vem a aposentadoria, as histórias vão ficar. O senhor se torna mais uma lenda aqui da segurança pública, sem dúvidas. Cabo, você rala muito ainda, tá? Valeu. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Na próxima terça-feira nós já temos o nosso convidado, vou contar para vocês no Instagram. Mas pode ter certeza também, é uma instituição diferente e com casos interessantes, com informações interessantes que a gente vai trazer até você. Então, obrigado e boa noite a todos.